Olá, agora que a gente já aprendeu sobre as diferentes definições de atenção, a gente vai entrar no aspecto essencial dessa disciplina, que é a psicopatologia da atenção. Então, a gente vai ver alguns conceitos também que envolvem essa psicopatologia, esse prejuízo da atenção. Na sequência, a gente vai falar sobre o prejuízo da atenção em transtornos mentais, que é especialmente a área de interesse dessa disciplina, e no que tange a uma questão mais neurológica, mais neuropsicológica, que foge do escopo dessa disciplina, então eu não vou abordar nesse vídeo. Então, pensando na psicopatologia da atenção, a primeira alteração que a gente tem é a hipoprosexia, hipo abaixo, prosexia, atenção. Então, é a perda básica da capacidade de concentração, ou seja, eu tenho dificuldade na hipoprosexia de ficar concentrado em uma tarefa, em uma atividade, por um determinado período de tempo, com a fatigabilidade aumentada, o cansaço. Então, o tempo que eu consigo ficar numa tarefa é menor, por conta dessa fatigabilidade aumentada, o que dificulta a percepção dos estímulos ambientais e a compreensão, porque, na verdade, quando eu falo de atenção, eu falo de uma integração com a seleção, pensando na atenção seletiva, do estímulo que é importante para mim naquele momento, e o processamento desse estímulo. Então, se eu estou num quadro de hipoprosexia, um rebaixamento da atenção, eu tenho uma dificuldade de integração de todos esses estímulos e também de selecionar aquilo que é mais relevante, de me manter mais focado ou por mais tempo naquele estímulo que para mim é importante. As lembranças se tornam mais difíceis e imprecisas, e há dificuldade crescente em todas as atividades psíquicas complexas, como o pensar, o raciocinar e a integração de informações. Então, se a gente pensar que a atenção está muito relacionada à consciência, que quando eu tenho um prejuízo na consciência, naturalmente eu acabo tendo um prejuízo na atenção. E que para boa parte das demais funções mentais, linguagem, memória, aprendizagem, tudo isso está envolvido a atenção. Então também acabo tendo um prejuízo aí, um efeito cascata por conta desse prejuízo da atenção. Aproxexia, total abolição da capacidade de atenção, por mais fortes e variados que sejam os estímulos utilizados. Então, o prefixo a significa negação, então é uma ausência de atenção. Então, mesmo que eu tenha um estímulo forte, o indivíduo não responde. Aí a gente pode pensar, voltando lá na aula de consciência, no rebaixamento quantitativo da consciência mais agravado, em que com estimulação forte o indivíduo ainda não responde. Então a gente vê um prejuízo importante também da atenção. E a hiperprosexia, estado da atenção exacerbada, no qual há uma tendência irrefreável a obstinar-se, deter-se indefinidamente sobre certos objetos, com surpreendente infatigabilidade, ou seja, eu não me canso, eu não apresento um prejuízo no funcionamento de concentrar a minha atenção naquele objeto por um determinado período de tempo. E a gente vai ver que nem sempre isso pode ser positivo, né? A distração, então Dalgal Ronda ele coloca que a distração em si não é algo patológico, ele diz que é uma superconcentração ativa da atenção sobre determinados conteúdos ou objetos, com a inibição de tudo mais. Ocorre hipertenacidade, ou seja, excesso de concentração, eu estou muito focado na tarefa, no estímulo que está ali presente naquele momento, e hipovigilância, então o mundo está desabando e eu nem me dou conta. Então a hipovigilância está relacionada à detecção dos estímulos do ambiente. Então,
Quando que a gente pode notar essa distração? Por exemplo, de repente você está dentro de um ônibus, de trem, de metrô, enfim, e tá ali vendo os seus e-mails no telefone, lendo um livro que você tá muito interessado, que a leitura tá muito boa, pronto, passou o ponto que eu tinha que descer, não prestei atenção, né? Ou eu tô assistindo aquela partida de futebol, de vôlei, aquele esporte que eu adoro e tá emocionante, e alguém me chama e eu nem me dou conta que alguém me chamou. Então, a distração em si, ela não é patológica, eu só vejo um excesso de atenção numa determinada tarefa ou atividade com um ignorar os estímulos do ambiente. Então, em tese, o equilíbrio seria: eu consigo manter a minha atenção em alguma tarefa, mas dependendo da quantidade, da qualidade do estímulo do ambiente, eu consigo alternar. E aqui na distração eu estou muito focado. Então, são pequenos momentos em que eventualmente a gente se encontra aqui, distraídos, mas que nesse caso não é psicopatológico. Agora, a distraibilidade, sim. A distraibilidade é o estado patológico que se exprime por instabilidade marcante e mobilidade acentuada da atenção voluntária, com dificuldade ou incapacidade para se fixar ou se deter em qualquer coisa que implique esforço produtivo. Ou seja, a atenção do indivíduo é muito facilmente desviada de um objeto para o outro. Então, por exemplo, as crianças pequenas, elas têm uma capacidade de concentração muito pequena. Então, você vê que ela tá com um brinquedo, daqui a pouco ela pega outro. Eu me lembro que quando o meu filho era bebezinho e a gente viajava de carro por longos períodos, né? Por uma quilometragem alta num dia, 600 quilômetros, 900 quilômetros. Então, eu viajava atrás com ele no carro e eu tinha uma caixa de brinquedos. Então, eu mostrava um brinquedo para ele se distraía um tempinho, jogava para outro lado. Aí ia passando de brinquedo a brinquedo até que eu juntava tudo do outro lado e recomeçava. Então, quer dizer, se sabe que essa criança na fase pré-escolar, ela tem uma qualidade, uma quantidade de atenção reduzida. O cérebro dela ainda está em desenvolvimento, ainda está se aprimorando, em amadurecimento. Então, naturalmente, ela vai ter uma condição de atenção concentrada menor. Aline, então isso é distraibilidade? Não, porque isso é da maturação do cérebro da criança naquele momento. Agora, o indivíduo que já passado por esse desenvolvimento cerebral, o controle inibitório dele já está bem desenvolvido, aí ele teria que conseguir se concentrar por algum período de tempo num determinado estímulo. E aí a gente vê, por exemplo, prejuízos de indivíduos com TDAH, né? Porque tarefas escolares enfadonhas, complexas, que eu não tenho motivação para estar ali, e aí eu tenho que ficar, imagina uma equação matemática longa, que se divide em várias etapas do processo, e eu tenho que ter atenção em cada etapa, porque a próxima depende da anterior. Bom, aí a gente já vai ver algum tipo de prejuízo aí nesse desempenho. Bom, aí a gente vai ver a alteração da atenção em distúrbios neuropsiquiátricos e neuropsicológicos. Então, eu não vou me deter nessa parte, porque essa área aqui, ela vai para neuropsicologia, neurologia, psiquiatria, que foge do escopo da disciplina, que seria algo mais detalhado e abrangente para quem vai trabalhar com esse público-alvo efetivamente. E aí, pensando nos quadros demenciais, a gente tem que pensar, e na neuropsicologia de uma forma geral, a gente precisa pensar tanto na avaliação quanto na intervenção, na reabilitação neuropsicológica. Portanto, é um curso de especialização só para aprender tudo isso. Mas vamos entender um pouquinho, né? Lembra que a gente falou do delírio? Lá no rebaixamento da consciência.
Portanto, lembra, se tem rebaixamento da consciência, naturalmente tem um prejuízo da atenção. O indivíduo ele pode estar mais aéreo, ele pode estar mais desatento, ele pode demorar mais para responder as perguntas do entrevistador. Declínio cognitivo leve, natural do envelhecimento. Então, infelizmente, a gente ganha com o envelhecimento a maturidade, mas a gente perde também uma série de outras coisas, né? O vigor físico, se a gente não faz atividade física ao longo da vida para manter o tônus muscular, a gente vai perdendo equilíbrio, vigor físico, e com o nosso cérebro não é diferente. Então, começa a acontecer ali na terceira idade, eu coloco água para ferver e eu esqueço ligado. Quando eu vejo, secou a água. Eu vou fazer o almoço e num lapso eu pego o detergente no lugar do óleo, puxa vida, ou pego o açúcar no lugar do sal, ou tinha uma consulta e confundo o dia. Então, o declínio cognitivo leve, ele vem de um envelhecimento normal, em que o cérebro naturalmente vai apresentar algum prejuízo de funcionamento, e vai se caracterizar por pequenos lapsos da atenção, onde eu guardei a chave, onde eu deixei tal coisa, e aí a família já começa a ficar alerta. Será que é um quadro demencial? Será que é grave? Então, claro que a gente tem que acompanhar o médico. Para fazer uma avaliação mais adequada seria o geriatra, que vai trabalhar ali com a terceira idade, e dependendo da necessidade, o acompanhamento neuropsicológico, especialmente nos quadros demenciais, para se prolongar ou para se evitar que essa perda ela seja muito rápida, para tentar se preservar o máximo possível a qualidade dessas funções mentais. Então, pensando em quadros demenciais, a gente vai ter naturalmente um prejuízo da atenção, prejuízo da memória principalmente, e depois com o passar da doença, com a intensificação da doença, então a gente tem esse quadro se agravando com outras funções mentais. Eu não vou me deter muito nelas, porque não é o foco, como eu falei, vai mais para a neuropsicologia, para a geriatria, para a psiquiatria, do que exatamente para o escopo dessa disciplina. Bom, agora eu tô falando daquilo que toca a psicopatologia, que seria a alteração da atenção em transtornos mentais. A atenção quase sempre está alterada nos transtornos mentais graves. Então, as alterações mais frequentes da atenção são encontradas nas seguintes condições: TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente vai falar um pouquinho mais detalhes daqui a pouco. Também não é nessa disciplina que a gente vai se aprofundar. Então, no próximo semestre, a gente vai ver os transtornos mentais. E aí eu vou lembrar vocês. Lembra que nesse transtorno, tal função mental tende a estar alterada? Então, quando eu chegar no próximo semestre, eu já vou esperar que vocês se lembrem os conceitos, quais são as definições das funções mentais, para entender de que maneira essas funções mentais estão prejudicadas nos transtornos mentais. Bom, transtornos de humor no quadro de depressão, no quadro de mania, no quadro de toque e na esquizofrenia. Então vamos ver um pouquinho mais detalhes cada um deles. Começando pelo TDAH. Esse é um transtorno que ele tem muitas críticas ao redor dele. Inclusive, eu coloquei um TED com um professor pesquisador da atenção plena, e ele falando o quanto essa dificuldade de colocar atenção no momento presente é algo dessa geração. Então, é uma geração multitarefa, ou seja, a gente tem multitelas, o celular, o computador, às vezes as pessoas trabalham com mais de uma tela, com um monitor, a gente tem informação muito rápida e até os desenhos. Se uma criança de hoje em dia vê um desenho do passado, eles são completamente diferentes. Eu lembro daquele desenho Teletubbies,
que era muito lento, cada enquadramento era muito enquadre, novo enquadre, então muito menos estímulos do que hoje. Então hoje é justamente para captar essa atenção da criança, mas isso gera uma repercussão em termos de desenvolvimento cerebral. Por quê? Nessa fase do desenvolvimento, a gente fala que o ideal seria, o ideal, né? Mas a gente sabe que a realidade é outra hoje. 0 telas até os 2 anos. Então, 0 açúcar, 0 telas, 0 sal. Meu Deus, impossível, né? É difícil. A gente acha realmente, porque a gente tá com o nosso celular o tempo todo. Em tempos de pandemia, o home office, você acaba estando em trabalho dentro da sua casa e o celular é instrumento de trabalho, e aí você está cuidando do seu filho pequeno e está com o celular porque você está trabalhando. Então é realmente complicado e difícil seguir essa lógica de 0 telas, né? Mas aí a gente vai vendo uma dificuldade da criança com aquilo que é moroso, com aquilo que é mais lento, porque ela tá tão acostumada com essa rapidez de enquadre, com essas cores vívidas, com esses sons que são programados para captar a atenção dela, que quando você tá num cenário mais bucólico, quando você tá num cenário que, ok, as coisas aqui demoram a acontecer. Que tédio. Então, o que a gente vai fazer agora? E aí talvez a gente assista não a um TDAH em si, mas uma dificuldade de se colocar a atenção no momento presente. Então, vamos separar as coisas. No meu entendimento, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade existe. Ele traz prejuízos para a vida das pessoas. Requer um diagnóstico formal para que se possa ajudar aquele indivíduo quanto antes. A gente vai ver isso melhor no semestre que vem. E eu, no meu entendimento, esse preconceito, essa discussão de que a medicalização da vida, esse excesso de medicação nas crianças... Quando você faz um diagnóstico correto, adequado, o uso da medicação tem a sua indicação. A psicoterapia tem a sua indicação. Então, no meu entendimento, se o indivíduo vai dizer, eu tomei remédio e não melhorei. Bom, o diagnóstico estava correto, ele foi feito da forma adequada, porque para se fazer um diagnóstico de TDAH, você tem que identificar os comportamentos, os prejuízos em pelo menos 2 ambientes. Se a criança não está indo para a escola atualmente, como que eu vou fazer esse diagnóstico? Só se eu tiver avó, né? Então, na casa da avó e na casa dos pais. Uma outra coisa que a gente sabe é que as crianças, elas apresentam um comportamento muito diferente com a mãe, especialmente com o pai, do que na escola, por exemplo. Então, eu costumo brincar que as mães, elas recebem o que tem de melhor e de pior nos filhos. O amor mais puro, mais genuíno, mais intenso, e a pior birra, o pior estresse, porque ali a criança se sente à vontade e se sente amada para expressar suas emoções. Na escola, ela faz leitura de contexto, tem regras, tem consequências. Eu vejo meu coleguinha, então... a professora, o estado de humor dela, então a criança ela faz esse tipo de leitura. Então, resumindo, né? Sim, eu acredito que o TDAH é um transtorno mental, eu acredito que ele traz prejuízo para a vida das pessoas, eu acredito que o diagnóstico correto do transtorno implica num tratamento precoce e na melhor intervenção para aquele indivíduo que pode receber esse cuidado, tá? Mas, por outro lado, falando em relação à sociedade atual, as nossas crianças, adolescentes e adultos, no meu entendimento, isso é visto, né? O professor que eu coloquei lá no TED, o professor Richardson, ele comenta dessa dificuldade da atenção no momento presente,
E que o treino do mindfulness poderia beneficiar muito a qualidade de vida das pessoas, diminuindo sintomas de ansiedade, diminuindo sintomas de depressão. São coisas um tanto diferentes. Eu falo de um lado de uma psicopatologia, de outro lado eu falo de uma tendência atual que eu não posso configurar como um transtorno mental, mas que trazendo uma intervenção até de forma preventiva, eu teria excelentes resultados em médio e longo prazo. Bom, então vamos voltar para o TDAH. O que ele seria? Uma dificuldade marcante de direcionar a atenção a estímulos internos e externos. Portanto, atenção voluntária. Eu vou no médico, aí ele fala: o que você está sentindo? Por exemplo, vou me queixar de dor de cabeça. Aí ele vai fazer o diagnóstico diferencial. É uma dor de cabeça tensional? É um quadro de enxaqueca? É decorrente do uso de alguma substância? É por prejuízo ou privação de sono? Então ele vai começar a me fazer perguntas. Em que parte da cabeça que dói? Como que essa dor lateja? É esparramada? Tem algum momento que você percebe que dói mais? Tem algo que você come que você percebe que quando você come a cabeça dói? Eu tenho que olhar para dentro para identificar os sintomas para poder comunicar para o médico. Então, no quadro de TDAH, essa dificuldade da atenção voluntária para estímulos internos está prejudicada, quanto para estímulos externos. Capacidade prejudicada em organizar e completar tarefas. Então, vamos pensar. Eu me lembro até que foi uma intervenção que eu sugeri para uma criança com TDAH, que eu supervisionava o caso. A mãe se queixava muito, ele perde muitos materiais escolares, eu não aguento mais comprar borracha, lápis de cor, porque ele sempre perde. Bom, então, como que a gente pode organizar esse material? Como que você pode se lembrar do que você tem e do que você está levando, né? Casaco, sombrinha, que são coisas que você não usa com frequência. Então, tá um dia frio, aí fui para educação física, suei, tirei o casaco, deixei em cima do banco, nunca mais. Aí, olha só, fulaninho, presta atenção, olha só, o que você tá levando para a escola hoje? Hoje você tá com a mochila, tênis, camiseta, bermuda e a blusa e o moletom. Lembra de trazer o moletom de volta. Então, lembrando a criança antes de sair de casa o que ela leva. Por exemplo, tá se aproximando o horário de ir embora, né? Na minha época, o sinal batia, era um desespero. Para quem tinha relógio, já ficava de olho, juntava tudo e ia embora, né? Coisa boa. Mas não, então você sabe que o horário de ir embora está se aproximando, faz uma conferência do teu material. Tenha menos para que você tenha que supervisionar menos, mas que você consiga mantê-los bem cuidados. Então, essa organização dos materiais. Se a gente pensar na hora da tarefa de casa, né? Você não vai pôr a criança com TDAH, o adolescente com TDAH, para fazer tarefa com o celular do lado, piscando o tempo todo com notificações, ou num ambiente que vai ter música, que vai ter TV ligada, ou que tem crianças brincando lá fora e tá no campo visual da criança. Talvez até valha a pena você comprar um fone de ouvido que abafe sons, porque são menos distratores. Então vamos lembrar, né, o indivíduo com TDAH, ele tem essa vigilância mais acentuada, porque vem o estímulo do ambiente, isso capta a atenção. E completar tarefas, né? Eu tô lá fazendo, passou um passarinho, opa, parei no meio. Então, alguém para acompanhar e supervisionar essas tarefas. Olha, faltou um pedaço. Olha, vamos voltar, né? Você estava aqui. E aí, a atenção foi, a atenção voltou. E uma questão importante é que a criança com TDAH, ela não tem direito a professor auxiliar, a um professor especializado com uma especialização em educação especial. Então, o que acontece?
ele vai ter que se virar sozinho. Então a gente tem o apoio pedagógico com muitas lágrimas, suor e sangue, porque não é fácil conseguir, mas em quadros de autismo, deficiência intelectual, então são mais restritos. E aí, por exemplo, a síndrome de Down, que geralmente tem a deficiência intelectual que varia aí de intensidade, mas fora esses casos não. Então a criança com TDAH, ela precisa de uma ajuda especializada. Por lei, ela não tem direito a esse apoio e ela fica ali à deriva. E muitos pais não têm condições financeiras de pagar esse apoio especializado à parte, ou até mesmo intelectuais ou de estado mental, emocional, de dar o suporte que aquela criança precisa. E aí vem uma ideia de fracasso, de incapacidade, de incompetência. Se eu reconheço que ela tem essa dificuldade em completar tarefas, em se organizar, é o meu papel ajudá-la a se organizar. O meu papel enquanto escola, enquanto pais, enquanto cuidadores, mas entendendo que alguns pais trabalham o dia inteiro e não têm condições financeiras, ganham pouco. Então é difícil de ver isso, porque a criança ela vai entendendo que o problema é ela que é burra, ela que não dá conta, ela que não consegue. E muitos pais acham que é má vontade ou que é preguiça, especialmente se a criança tem um irmão ou uma irmã que não tem o transtorno. Poxa, o seu irmão faz, olha que relaxado que você é, o teu caderno sujo, teu caderno rasgado, você sempre falta com as coisas dos seus materiais, você não cuida bem. Então a criança, ela vai desenvolvendo crenças sobre ela mesma que geralmente são negativas e desadaptativas. Dificuldades em controlar comportamentos e impulsos. Então, em geral, eu posso ter o subtipo também hiperativo e impulsivo, e é aquela questão de controle inibitório, quer dizer, vem um impulso e opa, peraí, melhor não, né? E isso pode estar prejudicado também no TDAH. A dificuldade é maior quando se faz necessário um estado de vigilância para detectar uma informação infrequente, sobretudo quando tal informação não é motivacionalmente saliente para o sujeito. Então, se eu tenho que ficar, por exemplo, imagina que eu te coloco por 5 minutos observando uma tela, sei lá, com fundo preto. E aí eu digo, em algum momento vai aparecer alguns estímulos e você vai ter que apertar a tecla de espaço quando o estímulo aparecer. Se aparece estímulo rápido, né? E opa! Agora, se eu fico ali 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e nada apareceu, qual é a chance de um indivíduo com TDAH continuar com a atenção, com a vigilância para a possível detecção de um estímulo que pode aparecer ou não? Então, esse tipo de tarefa de vigilância vai ser prejudicada. Déficit nas respostas inibitórias, que implicam inibir ou suprimir respostas inapropriadas em determinado contexto, em favor de respostas alternativas mais apropriadas. Aí eu me lembrei daquele filme, Meu Malvado Favorito, que o Gru tem a filhinha pequena e bate na porta. E aí ele fala que eu não tô. Aí ela diz, o Gru falou que ele não tá. Não, que ele tá fazendo cocô. Não! Então, quer dizer, a criança, né, ela ali é uma criança pequena, então ela ainda não entende bem essa coisa de mentir. Como eu vou falar que ele não tá se eu tô vendo ele aqui? Né? Mas na medida em que a criança cresce, ela já vai aprendendo mais essas regras sociais. Mas a criança com TDAH, ela pode ter essa dificuldade. Eu costumo brincar que filho veio no mundo para fazer a gente passar vergonha, né? Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes esse filtro, por exemplo, vamos imaginar que, sei lá, eu tô chateada com alguém da minha família e eu comento com o meu marido na presença do meu filho. Poxa, você imagina como fulano é egoísta, pedi um favor para ele e ele nem aí para mim.
Onde já se viu? Aí a criança vê o fulano e fala: Fulano, minha mãe falou que você é egoísta, que coisa feia. Ai, que vergonha, né? Então, esse tipo de situação pode acontecer mais frequentemente, mesmo numa idade em que o indivíduo já teria esse controle inibitório bem estabelecido. A inibição de respostas, assim como seleção de respostas, são fatores-chave para o comportamento dirigido a objetivos, sendo déficits em tais funções fundamentais no TDAH. Então, o que eu posso entender de um comportamento dirigido a objetivos? Quando eu quero alguma coisa, quando eu preciso fazer alguma coisa, por exemplo, eu preciso ir no banco, pagar uma conta, depois eu preciso ir na lotérica para fazer alguma coisa e depois passar na loja tal para trocar algo que veio com defeito, né? Então, são uma série de atividades que eu pretendo fazer, que eu preciso fazer. E aí, essa inibição de respostas. Nossa, eu vi um sorvete, que vontade de tomar sorvete. Deixa eu tomar sorvete. Puxa vida, o banco fechou, não dá mais tempo de ir. Então, ele tem essa dificuldade de inibir esses comportamentos que são orientados para objetivos. Também há prejuízo na memória de trabalho, na mudança de tarefas e contexto, a atenção alternada e na capacidade de se manter na tarefa, a atenção sustentada, ou seja, muitas das funções executivas frontais. Então, eu defendo arduamente que o trabalho com TDAH, ele vai muito para a neuropsicologia, porque a gente vai trabalhar com fortalecimento, com desenvolvimento das funções executivas frontais. Então, essa questão de alternar a atenção, por exemplo, tô respondendo o e-mail, tô vendo o trabalho que chega no computador, e aí vamos pensar em home office, eu tenho um filho pequeno, aí deixa eu trocar a fralda dele, troquei, deixa eu voltar para cá, onde eu tava, onde eu parei, como eu recomeço. Então, essa atenção alternada, a gente vê prejudicada na pessoa com TDAH. Atenção sustentada, então eu tô fazendo o TCC, o trabalho de conclusão de curso, e aí eu preciso escrever. Às vezes eu fico lá 1 hora e não sai muita coisa, acabo me distraindo. Transtornos do humor. Então, num quadro de mania, que seria aquela situação de euforia, expansividade, pensamento acelerado e rápido, também pode ter irritabilidade no lugar da euforia. Eu tenho uma diminuição marcante da atenção voluntária, né? Onde eu escolho para onde vai a minha atenção. E um aumento da atenção espontânea, com hipervigilância, ou seja, detectando demais cada estímulo que está ali no ambiente. Passou uma ambulância, caiu o lápis. Então, tudo que acontece ao redor acaba captando a atenção. Então, essa hipervigilância e hipotenacidade, a dificuldade de ficar concentrado numa tarefa. A atenção do indivíduo em fase maníaca salta rapidamente de um estímulo para o outro sem se fixar em alguma coisa. Aí você imagina tarefas mais complexas. Por exemplo, tem um seriado que se chama Modern Love, que a gente tem uma atriz que faz o papel de uma moça com o transtorno bipolar e na fase da mania. E é muito interessante, a gente pode ver nesse episódio que quando ela tá na fase da mania, essa dificuldade de se concentrar no trabalho, porque aí a atenção dela tá voltada para a questão sexual, da atração física, do namoro, enfim. E aí, nos outros momentos, fora da fase da depressão, ela trabalha e aproveita para render tudo que ela tem para render. Aí vem a fase depressiva, aí ela também tem prejuízo no trabalho. Então, ela sempre passou a vida inteira nesses altos e baixos, e aí tendo esse prejuízo na atenção, tanto na fase da mania quanto na fase da depressão. Na depressão, eu tenho uma diminuição geral da atenção, ou seja, hipoprosexia.
em alguns casos graves, ocorre a fixação da atenção em certos temas depressivos, hipertenacidade. Então vamos entender. Hipo, abaixo, prossexia, atenção. Então, de uma maneira geral, o deprimido, ele tá menos atento. Ele consegue menos se focar em alguma coisa. Então, hipoprossexia de uma maneira geral. Uai, Aline, mas e a hipertenacidade? Já conversou com o depressivo? Especialmente se ele está num quadro moderado a grave? Ai, porque eu acho que eu sou um incômodo para as pessoas, já faz tempo que eu tô assim, e o meu filho já se queixou que eu não saio dessa, e eu me sinto tão culpada porque eu queria melhorar, e meu filho tá fazendo tudo para me ajudar, mas é tão difícil. Porque olha, tanta coisa ruim que tá acontecendo, tanta gente morrendo, e não tenho vontade. Então quer dizer, né, o deprimido, ele vai ter um foco para cognições negativas. Então quando você pergunta assim, tá, mas me conta algo bom da tua semana, não aconteceu nada de bom? Bom? Ele consegue trazer muito mais rapidamente, muito mais facilmente, temas relacionados à culpa, à desvalia, a acontecimentos negativos, a desfechos negativos. Então, isso está mais prontamente acessível a ele. É nesse sentido que você pode ver uma hipertenacidade no quadro de depressão. Com rigidez e diminuição da capacidade de mudar o foco da atenção, hipovigilância. Aí, por exemplo, vem lá a família muito bem intencionada, não, vamos almoçar fora, vamos passear, vamos fazer uma caminhada no parque, isso vai te fazer bem. Aí, tenta-se inserir outros assuntos. Então, veja, hipovigilância, essa dificuldade de estar atento às mudanças do ambiente, a hipertenacidade em relação a temas que se referem ao quadro de depressão e uma hipoprossexia de uma maneira mais generalizada. E a gente vê então um desempenho prejudicado em tarefas de atenção sustentada de modo proporcional à gravidade do estado depressivo. Então, quanto mais grave é o quadro depressivo, maior vai ser o prejuízo da atenção. Bom, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Prejuízo na atenção alternada, no planejamento, na inibição de respostas, na memória de trabalho e na velocidade de processamento. O que acontece com o indivíduo com TOC? Em geral, os pensamentos obsessivos, será que eu estou contaminada? Será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei o ferro? Será que eu desliguei o fogão? Enfim, tomam conta do pensamento dele. E aí ele tem dificuldade de tirar o foco desse pensamento e mudar para outra atividade. Então, essa dificuldade com a atenção alternada e um prejuízo na memória de trabalho, porque se a atenção dele está parcialmente comprometida com o quanto de sujeira, de germe, de possibilidade de contaminação eu posso ter nesse ambiente, por exemplo, quanto espaço sobra para outros elementos, visto que a minha memória de trabalho é limitada. Na esquizofrenia, dificuldade em anular adequadamente estímulos sensoriais irrelevantes enquanto realizam determinada tarefa e são muito suscetíveis a distrair-se com estímulos visuais e auditivos externos, resultando em lentificação do tempo de reação. Então vamos
lembrar, né, ou começar a entender que a esquizofrenia, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento, então a gente já vê prejuízos nas funções cognitivas ao longo do desenvolvimento, mas claro que ainda não no nível para falar tem esquizofrenia, porque às vezes ela só vai eclodir, digamos assim, lá no início da idade adulta, mas ela também é um transtorno neurodegenerativo, então a gente vai ter um gradativo prejuízo das funções mentais na medida em que esse transtorno vai evoluindo. Então, dado todas essas questões, a gente verifica também uma dificuldade com a atenção sustentada, dificuldades atencionais relacionadas à atenção alternada. E se a gente pensar num momento ativo, ou até onde os sintomas já estão controlados pela medicação, mas eu tenho alguns sintomas residuais, eu também tenho essa dificuldade. Por exemplo, tem pacientes que mesmo medicados, mesmo estabilizados, eles ainda apresentam alguns sintomas residuais. E aí alguns colocam algodão nos ouvidos, que é para não ouvir as vozes. Outros gostam de estar com fones de ouvidos, ouvir música ou ter um rádio sempre ligado para se desviar dessas vozes, o que acaba tomando um pouco essa atenção também. Bom, e aí a gente falou então da psicopatologia da atenção, as funções mentais, os transtornos mentais que apresentam prejuízo da atenção, e a gente vai falar um pouquinho brevemente sobre a avaliação da atenção. Então, Dalgalarondo, ele sugere algumas perguntas que a gente pode fazer para o paciente e para o acompanhante ou algum familiar, que vão ser feitas na sequência. Você tem dificuldade para se concentrar quando você tem que fazer uma atividade que demora um pouquinho mais de tempo, fazer contas, fazer a contabilidade do mês, ou ler um livro, ou estudar alguma coisa? Você se distrai com facilidade? Você percebe que começa a fazer uma tarefa, quando vê já deixa ela no meio e aí já está fazendo outra coisa? As pessoas reclamam que você não escuta aquilo que elas te falam, quando elas te chamam, quando elas conversam com você, ou quando você recebe instruções, várias instruções na mesma fala. E isso é inclusive uma dica que a gente dá para as mães, né? Tanto de crianças quanto de adolescentes, tipo, não dê instruções longas, divida em pequenas instruções, vai lá no teu quarto e pega o teu uniforme. Pegou o uniforme, agora organiza o teu material, começando, pega o caderno de português, o caderno de matemática. Então a gente vai dar pequenas regras, pequenos comandos, um de cada vez, e não vários comandos de uma vez só. Tem problemas para terminar tarefas? Começa e não termina? Não consegue organizar as tarefas? Então tem a sensação que tem um monte de coisas para fazer e não consegue se organizar com elas? Perde os seus pertences ou coisas necessárias para a realização das tarefas? Então às vezes vai fazer um trabalho, vai fazer uma atividade, aí precisa, sei lá, do livro, da apostila, do giz de cera, da canetinha. Esqueci, levanta e vai buscar. Esqueci, levanta, vai buscar. Então, quer dizer, olha o tempo que se perde se organizando para fazer a tarefa. Isso a gente falou. Esquece com muita frequência os seus pertences em lugares variados. Então, isso que a gente falou antes, né? Mães de crianças com TDAH querem morrer. Porque eu comprei, tava novo, de novo você perdeu, eu não acredito. Você acha que dinheiro dá em árvore, né? Então, essas mães ficam loucas. Não, mães, não é por querer, né? A gente tem que ajudá-los porque eles têm dificuldade, sim. E mesmo crianças sem TDAH, se a gente não ensina, é mais difícil. Solicitar ao paciente que olhe objetos que estão na sua sala, na entrevista,
e cite o que viu, né? Na verdade, isso traz um pouquinho também de memória de trabalho, porque é a atenção que eu vou ter aos objetos, e depois eu armazenei isso na minha memória de trabalho, consigo dizer? Então, quando eu pergunto isso, eu acabo trazendo um pouquinho da memória de trabalho também. E aí eu costumo dizer assim, né? Você, por exemplo, quando alguém se apresenta, você costuma guardar o nome, você costuma prestar atenção, né? Que erros você costuma cometer no seu cotidiano por um lapso de atenção? Então, são questões que nos indicam possíveis prejuízos da atenção. Se eu falar de um TDAH, eu tenho os critérios diagnósticos do DSM-5 para poder acompanhar, investigar, lembrando que esse diagnóstico tem que ser feito em pelo menos 2 ambientes, e a gente vai ver também algumas escalas. A gente tem o teste de dígitos, o Digit Span, enfim. O examinador lê uma sequência de números para o sujeito que está sendo testado, e essa pessoa que está sendo testada vai repetir a sequência de números. Primeiro é feito o teste com a ordem direta dos números. Então, por exemplo, eu digo 4 e 9. Aí a pessoa vai repetir 4 e 9. E vai aumentando gradativamente até que a pessoa tenha 2 erros consecutivos. Então, por exemplo, eu posso falar uma sequência de 5 números. 4, 9, 3, 1, 7. 4, 9, 3, 1, 7. Então, na ordem que o experimentador falou, a pessoa vai repetir. O dígitos, ordem inversa. O sujeito deve repetir os números na ordem inversa ao que foi apresentado. Então, se eu falo 4, 9, a pessoa tem que falar 9, 4. Se eu falar 7, 3, 1. 1, 3, 7. Na ordem direta, a mediana de números repetidos corretamente para pessoas adultas até 40 anos é 7. Então, 7 números na sequência, mais ou menos o que pessoas adultas até 40 anos conseguem se recordar. Pessoas com mais de 40, lembra do declínio cognitivo, em média 6 números. 2 sequências respondidas de forma errada encerram o teste. Na ordem inversa, a mediana de números repetidos corretamente para pessoas adultas até 30 anos é 5 e para pessoas com mais de 30 anos, 4. Então, eu já estou caindo ali para 4, né? Valores abaixo da mediana indicam dificuldades atencionais que serão mais graves quanto menor for o número de repetições incorretas. O teste na ordem direta avalia a atenção geral e a concentração. Já o teste na ordem inversa implica também a avaliação da memória de trabalho, porque eu preciso memorizar 3, 7, 1, 1, 7, 3. Então, eu guardei esses números na minha memória de trabalho, inverti para falar na sequência inversa. Então, a sequência inversa também avalia a memória de trabalho. Esse teste, ele está presente no VISC, que é um teste de avaliação da inteligência, mas que também dá medidas de atenção e que também tem outros subtestes que vão avaliar medidas de atenção, velocidade de processamento, memória de trabalho. É um excelente teste, é um teste super completo. Então, esses números que eu falei aqui são números aleatórios. O VISC, ele foi padronizado, eu vou comparar os resultados com indivíduos da mesma idade, da mesma faixa etária. Bom, e aqui eu tenho testes favoráveis do SATEPSE, então eu coloquei aqui o site, eu não vou ficar aqui falando nomes, né? Esses nomes, eles estão ali no site do Conselho, é acessível a todos. Infelizmente, o nosso instrumento de trabalho, que até então era exclusivo dos psicólogos, ele está aí em discussão
de poder ser adquirido, de poder ser acessado por qualquer pessoa, isso é um absurdo, né? Porque se a gente aplica um teste de atenção, por exemplo, para motorista, quer mais atenção necessária do que a direção, é claro que a atenção, quando a gente faz uma tarefa que a gente já está habituado, já está acostumado, ela é automatizada. Então, eu não vou ficar pensando, eu vou apertar a embreagem, eu vou mudar a marcha, agora eu vou frear. Acho que o motor está pedindo para eu mudar de marcha de novo. Não, né? Ou, por exemplo, escureceu. Escureceu. Deixa eu ligar a luz do carro. Não é assim. A gente automatiza, a gente reduz recursos cognitivos, porque aquilo já está prático e automatizado. No entanto, mudou alguma coisa no cenário e aí a questão da vigilância. Imagina, por exemplo, que você está viajando à noite numa rua pouco movimentada, numa BR pouco movimentada. Você tem que ter a vigilância adequada. Por quê? Você não sabe se virá um estímulo, quando virá, se virá. E se você está dirigindo à noite, é muito provável que você esteja com sono, o que pode prejudicar o seu nível de consciência, o seu estado atencional. Então, quer dizer, imagina uma pessoa que tem um déficit severo de atenção. Quantos acidentes essa pessoa pode se envolver? Imagina uma pessoa que tem um quadro de hipervigilância, em que ela detecta muito estímulos do ambiente e hipotenacidade. Então eu vou mexer no som, eu não gostei dessa música, deixa eu trocar de música, vem uma notificação no celular e aí vem um carro na minha frente ou um pedestre. Atenção é fundamental. E aí, porte de armas. Você já imaginou um falso positivo? Imaginando, por exemplo, que eu estou numa operação policial de alta tensão e aí aparece alguém de supetão e eu tenho que rapidamente identificar. Não, essa é uma pessoa que coloca a minha vida em perigo. Não, esse é um morador que está passando por aqui agora. Eu cometo um erro e atiro. Então, atenção, tomada de decisão para porte de armas. Prejuízos na aprendizagem. Então, uma criança que está com dificuldade de aprendizagem é uma questão de deficiência intelectual, é um prejuízo na atenção, é um quadro de hiperatividade com ou sem déficit de atenção, é uma questão relacional. A família está com problemas familiares, isso está repercutindo na escola. Faz uma avaliação da inteligência, faz uma avaliação da atenção, faz um diagnóstico diferencial. Então, assim, a testagem psicológica ela é fundamental para uma série de áreas. Por exemplo, um operador de máquina, né? Ele pode ter um déficit de atenção importante? Não, porque ele pode dar um prejuízo enorme, ou operar alguma coisa que é perigosa. Então, quer dizer, é para isso que serve a avaliação psicológica. E se eu coloco o instrumento, o crivo de correção, a forma de avaliação na mão de quem vai ser testado, o que eu estou avaliando? E eu até pensei para essa aula, talvez eu coloque algum exemplo de como poderia ser um teste de atenção, mas eu falei não, porque tem profissionais da psicologia que, infelizmente, colocam isso na internet. Como passar no teste do Detran, como passar não sei aonde, consiga a sua aprovação. Se tem testagem, tem um motivo, né? Então vamos lutar pela nossa profissão, vamos lutar por essa ferramenta de trabalho de avaliação que é imprescindível. Veja que a gente tem muitos testes de atenção aqui que estão validados, que estão disponíveis, que estão favoráveis no SATEPS.